Olá pessoal, hoje nós vamos falar de Arquivo das Crianças Perdidas, espetacular livro da escritora mexicana Valéria Luiselli, lançamento da editora Alfaguara. A Luiselli é uma das principais escritoras contemporâneas do México, radicada nos Estados Unidos, mora nos Estados Unidos e fez um romance de múltiplas camadas sobre imigração, sobre refugiados, de uma família que vai de Nova York até a fronteira dos Estados Unidos com o México, e lá se desenlaçam certas condições que a gente vai tratar sobre esse espetacular livro logo depois da vinheta. Se liga aí. Bom pessoal, já vou pedindo para você dar o like nesse vídeo, inscreva-se no canal se ainda não estiver inscrito e ative o sininho de notificação para ficar recebendo as novidades todas as semanas aqui no canal. Bom, o que dizer dessa obra-prima? Eu já considero que tenha sido uma das melhores leituras que eu fiz no ano, sem dúvida nenhuma. Valéria Luiselli, o primeiro livro que eu li da autora. Eu acho que aqui no Brasil só tem 2 livros dela, Rostos na Multidão, lançado em 2012, e A História dos Meus Dentes, também em 2016 pela Alfaguara. Esse aqui é o terceiro livro dela, que essa história aqui é a história de uma família que trabalha com um casal e mais 2 filhos. Cada filho são de relacionamentos anteriores a essa união deles dois. Então a mãe é padrasta do garoto, filho do companheiro, e o pai é o padrasto da garota, filha da companheira. E eles trabalham com documentários de paisagens sonoras, captação de sons. Eles se conheceram num projeto de captação de sons de Nova York. E ao longo desse projeto, que durou alguns anos, algum tempo, foi bastante longo, eles se uniram e se casaram. E após o término desse trabalho, o pai... Todos os personagens não têm nomes, é só filho, filha, pai, mãe. O pai decide se aventurar num trabalho no sudoeste dos Estados Unidos, no Arizona, na região do condado de Cochise, que lá ele vai pesquisar sobre os Apaches e sobre a trajetória dos índios nessa região. E a narradora, que é justamente a esposa dele, meio que vai sendo arrastada por essa fixação, por essa ideia e deles passarem esse tempo lá. Ela basicamente não tem noção do que vai fazer durante esse período, mas se deixa levar por essa imposição do marido numa viagem para, vamos dizer assim, tentar salvar o casamento que já vem muito ruim. Nesse meio tempo, entre a partida deles rumo ao sudoeste norte-americano, ela conhece uma mulher mexicana que está trazendo 2 filhas da fronteira do México para os Estados Unidos e vai se encontrar com ela em Nova York. Então, nesse tempo, essa mulher ela vai prestar serviços sociais de intérprete de espanhol para o inglês e ajudar essas crianças em tribunais, essas pessoas que chegam aos Estados Unidos em busca de uma oportunidade, a se legalizarem e a responderem na justiça alguns casos de possíveis deportações. Então ela se engaja nesse trabalho social e vê nisso uma possibilidade de trabalhar, já que o marido quase que impôs a possibilidade de ir para o sudoeste norte-americano. Ela vê essa possibilidade de encontrar as 2 filhas lá, né? Então aí começa de fato a trajetória do livro, que é a ida da família nesse road movie não, né? Nesse road book de Nova York, traçando uma linha do nordeste dos Estados Unidos ao sudoeste até o Arizona. Então, mais da metade do livro se passa nesse momento deles dentro do carro, empacotando, fazendo a mudança, preparando a mudança, empacotando os arquivos, empacotando os documentários dele, empacotando as fitas de gravações dele, captação de som deles, tudo,
livros, artigos pessoais, itens pessoais, empacotando, colocando nas suas caixas. Cada membro da família tem caixas, tem os seus arquivos, e aí eles vão para dentro de uma outra caixa, que é o carro, e eles passam dias e dias viajando. E a gente vai acompanhando quase que com um relato de um diário. Ela vai relatando as passagens nas cidades, as situações, a rotina do veículo, a rotina dos quatro. São 4 seres desconexos, apesar de serem de famílias mais... eles formarem a mesma família, mas alguns não têm relação sanguínea, né? É uma família quebradiça, vamos dizer assim, não é aquele molde tradicional de uma família. O ar denso da relação entre os 4 fica muito forte dentro do livro. Como eu falei, quase 200 páginas retratando esse momento, e aí onde começa todo o trabalho inventivo, genial da escritora nesse momento. Porque é aqui que ela começa a jogar as camadas. A narradora, que é a mãe, ela começa a ter seus pensamentos políticos sobre imigração, porque quando eles estão dentro do carro, vão saindo as notícias no rádio de crises imigratórias, de crianças chegando dentro dos Estados Unidos, muitas crianças. E essa crise aconteceu de fato em 2014. A escritora fez uma viagem em 2014 com a sua família também, de Nova York para o Arizona, e nesse percurso houve uma crise migratória entre outubro de 2013 e julho de 2014, não sei exatamente a data, de mais de 80 mil crianças atravessando a fronteira dos Estados Unidos para entrar, a fronteira do México para entrar nos Estados Unidos. E ela traz esses elementos que ela viveu, a própria Valéria Luiselli viveu essa situação de conviver sobre essa crise imigratória, e depois prestou serviços voluntários nos tribunais em Nova York, tal qual como a narradora. Então aqui já tem elementos de autoficção, tem um elemento da intimidade cotidiana, diária desses personagens, tem quase que um ensaio das quebras dos personagens da narradora, quando ela vai falar de algum aspecto político, quando ela vai analisar qual seria a função dela ao chegar lá, porque o marido ele tem muito bem definido que a pesquisa dele é sobre os índios apaches no século XIX. Ele vai gravar, procurar sons, posições naquela região do Arizona. E ela começa a compreender e ter como objetivo encontrar as 2 filhas da amiga mexicana em Nova York. E aí ela começa a se perguntar, será que a função dela de ir lá documentar o sofrimento dessas crianças perdidas, sem pais, entrando num local desconhecido, em que o idioma não é o seu, em que o ambiente não é o seu, os seus familiares estão longe, você não tem nenhum contato, será que é possível ela ter esse poder de conseguir interpretar essas vozes, de encarar de fato a melancolia, a tristeza? Ela tem esse direito de registrar, de fazer esse registro. Então ela vai começando a entrar em vários pensamentos que a autora vai jogando aqui como se fossem pequenos ensaios, e depois volta para o cotidiano dos 4, o ar denso do livro, do carro, o ar muito denso, a melancolia, uma solidão. As crianças, os 2 filhos deles no banco de trás, vivendo quase que uma realidade paralela. Ao longo da viagem eles vão ouvindo muitas músicas do David Bowie, vão ouvindo audiobooks do Senhor das Moscas, do William Golding, e aí tem a questão análoga ao livro, tem as dualidades, tem as analogias, o próprio romance do William Golding é sobre crianças que se veem numa ilha perdida e disputam, é uma metáfora que disputam, essas crianças começam a disputar relações de poder dentro dessa ilha. É um livro famosíssimo dos anos 50, um clássico da literatura, e é curioso porque toda vida que eles iam botar esse livro para ouvir, começava o reprodutor do celular dela começava sempre a reproduzir A Estrada, do Cormac McCarthy, que também é sobre isso, o filho
e um pai em busca de uma segurança, como se fosse assim o último filho ali sendo preservado por um pai, também envolvendo uma criança. E o outro elemento, um outro livro que ela traz muito, é sobre o Juan Rulfo. Eu li no começo desse ano, final do ano passado, o Pedro Páramo. Então ela traz uma tradição muito forte da literatura norte-americana, de um grande clássico da literatura espanhola, para a narrativa dela aqui. E para além de tudo isso, ela ainda cria Elegias para as Crianças Perdidas, que é um livro fictício que a narradora vai lendo ao longo do livro. Então a gente adentra no livro dentro do livro, um livro ousado, muito ousado, de você fazer uma viagem longa, quase que sacal, mas ao mesmo tempo você percebe a tensão, você percebe os desdobramentos. Basicamente, existe a voz narrativa da personagem principal, da mãe, do filho, que vai desenrolar uma série de eventos ao final do livro, e também desse livro que ela está lendo, de uma escritora que está contando sobre a vinda de crianças, justamente o tema sendo o mesmo, de vinda de crianças num trem de carga, atravessando a fronteira do México para os Estados Unidos. Elas ficam em cima do trem, vindo com coiotes, várias crianças sob a responsabilidade de um coiote, pais que pagam, pais que já estão nos Estados Unidos tentando se estabelecer e pagam coiotes para os filhos atravessarem o deserto. Então ela traz muito, muito fortemente cada relato desse. E já não bastava tudo isso, dessa ousadia literária, ela inicia os capítulos com um inventário de cada caixa. Cada caixa do carro tem os objetos e tem os inventários. Então, os arquivos aqui são todos inventariados, então a gente sabe da relação que cada um dos personagens tem de acordo com esses arquivos. Então ela consegue de forma muito competente, assim, é um livro de 400 páginas, próximos disso, 400 páginas, assim, que eu absolutamente devorei. Espetacular, a verdadeira obra-prima esse livro, assim. Eu quero muito conhecer outras obras dessa escritora, inclusive os ensaios que ela relatou quando ela esteve trabalhando, ensaios reais, quando ela esteve trabalhando no tribunal em Nova York, sendo intérprete de crianças, de pessoas. Então ela reuniu vários ensaios sobre pessoas que tentam se legalizar, se documentar, ter o seu direito de viver nos Estados Unidos. E aí a gente abre uma explosão de temas assim para se discutir: a posição dos refugiados, dos imigrantes ilegais, as crianças que atravessam a fronteira sozinho, questão do muro do Donald Trump. E isso me fez me lembrar também outro tipo de narrativa, outro tipo de história, que é o Bússola, do Matias Enardi, que eu já fiz vídeo aqui pro canal, que trata de certa forma sobre essa questão da alteridade, né? de você se ver na posição do outro, de você poder analisar um pouco o seu cotidiano e tentar se colocar na vida de outra pessoa. Os filhos dela, a posição dos filhos deles aqui são muito bem feitos, que são crianças norte-americanas com outra vida. Eles não são ricos, mas do pouco que eles possuem, das poucas caixas, dos poucos arquivos, do carro velho que eles vivem, que eles estão fazendo essa viagem, já é um privilégio absurdo em relação a crianças que estão em cima de um trem, por exemplo. Esse trem existe, é real, La Bestia. Ele é um trem que atravessa toda a América Central, subindo o México, indo até os Estados Unidos. É um trem de carga, então muitas pessoas vão em cima desse trem, numa viagem perigosíssima. Os relatos aqui não são... Até isso são bem feitos também, porque os relatos não são panfletários. A análise da narradora aqui não é panfletária. Ela nunca se coloca numa posição, vamos dizer assim, de mera... pena de se compadecer meramente por uma situação, vamos dizer, gratuita, nada disso. Ela, pelo contrário, ela analisa de forma técnica
porque ela é uma documentarista, trabalha com questões de paisagem sonora, de captação de som. Ela tem essa visão, mas ela também está envolvida nos seus conflitos familiares, no seu casamento que está se acabando, no filho que não é filho, que na realidade é somente filho do marido. E o marido é um personagem totalmente coadjuvante, ele é o oposto assim, em termos de carisma dentro da narrativa. Não que ele não tenha sua importância, mas ele é somente um fio condutor, assim, vamos dizer assim. Ele é somente o maquinista da locomotiva que vai levando eles também até o sudoeste dos Estados Unidos, até o Arizona. Então eles cortam ali toda aquela parte ali do meio oeste norte-americano. No meio oeste não, é mais pro sudeste mesmo. Memphis, por exemplo, tem uma relação importante. Oklahoma, tem certas condições impostas aqui do que é necessário, do que é a sociedade americana. Então as mudanças de paisagens, as captações de som, o visual, as interpretações, é absolutamente genial. Esse livro é absolutamente genial e que eu li recentemente e muito feliz mesmo por ter feito essa leitura. Graficamente ele é muito bem feito, tem mapas, tem uma interpretação sobre mapas aqui que eu até marquei, importante também dentro do livro, e ela faz essa observação sobre mapas. Deixa eu ver se eu encontro aqui para ler para vocês. Um mapa é uma silhueta, um contorno que agrupa elementos diferentes, sejam eles quais forem. Mapear é incluir tanto quanto excluir. Mapear também é uma maneira de tornar visível o que normalmente não é visto. E ninguém faz uma viagem de carro, ainda mais se não for tendo feito um planejamento cartográfico antes. Então, realmente é um livro muito bem feito. Ficou claro, por exemplo, que ela se utiliza muito de muitos romances, de muitas referências. Eu já falei do A Estrada, Pedro Páramo e do Senhor das Moscas, mas até no final ela faz uma análise aqui das citações que ela se utiliza, ela dá os devidos créditos. Então foi um romance que realmente ela se debruçou de forma muito detida, se preocupando com a formação das frases. Eu recomendo a leitura, é um livro recém-lançado e que a gente tem que conversar mais sobre esses temas que são cada vez mais importantes dentro do nosso dia. E aqui não cabe somente a realidade do povo mexicano, cabe a realidade do garoto venezuelano que está na fronteira da Roraima, cabe a realidade do marroquino, do nigeriano, do sírio, que está quase 10 anos já dentro de uma guerra civil absurda, milhares e milhares de mortes, cada um com suas peculiaridades, com suas situações, mas no fundo o rumo dessas pessoas acabam sendo a tomada da bússola para o norte, né? Não fazem isso por uma escolha de vida. Muitas vezes existe essa sensação totalmente equivocada de que o cara quer vir para destruir a riqueza nacional dos outros. Na realidade não, o cara está buscando somente a sobrevivência, nada mais além disso do que a sobrevivência. E aí, porque não fica no seu país? E aí são temas que também são levantados aqui, do que é o sentido de pátria, o que é você se sentir dentro de uma determinada, você se encaixar dentro de uma determinada característica para você se dizer que é de determinada pátria. Realmente é um livro muito bem feito. Eu me lembrei muito do Bússola, do Matías Enardi, assim, são totalmente diferentes nas suas formas, mas a temática, utilizar essa temática de forma muito elegante, como o Matías Enardi e como a Valéria Luiselli utilizaram, realmente foi uma gratíssima surpresa esse ano. Então, pessoal, vamos conversar um pouco mais sobre esse livro. Acho que eu já falei demais. Comenta o que você conhece sobre essa escritora, comenta o que você conhece sobre esse livro, se você vai ler, se já leu.
vem aqui conversar comigo, deixa o like nesse vídeo, compartilha o Seleção Literária com os amigos, é isso aí. Valeu, tchau!